Num Estado de Direito democrático, a sociedade civil desempenha um papel fundamental na monitoria de ações de governo para a promoção dos direitos humanos. A família é a base da sociedade e a sociedade é onde incidem os objetivos de criar e desenvolver negócios para o desenvolvimento da própria sociedade. Em Moçambique, o foco nas atividades da sociedade civil faz parte da luta para a garantia da boa governação, a luta contra a corrupção e outros males que enfermam a sociedade. Portanto, representantes da sociedade civil são convidados a participar neste processo de promoção de boas práticas, pois condicionam o crescimento da economia do país e, consequentemente, adia o almejado desenvolvimento social. Foi nesta perspectiva que o Mais Negócios conversou com Fátima Mimbir, uma das ativistas mais notáveis nesta luta, sobre os resultados do desempenho da sua atividade em prol de uma sociedade justa que proporciona um ambiente favorável para se fazer negócios. Caro telespectador, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje vamos conversar com uma ativista social. Vamos falar de negócios, mas da base social do negócio. Vamos falar com aquelas pessoas atentas à vida, à sociedade, à boa governação e a boas maneiras de fazer negócios. Porque é daí onde nascem bons negócios. A nossa convidada especial de hoje chama-se Fátima Mimbir. Fátima, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e seja bem-vinda ao Mais Negócios. Muito obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui num programa tão importante como este. Saudar também aos caríssimos telespectadores. Obrigada. Fátima, tu és conhecida, famosa como uma mulher defensora acérrima de boa governação, de luta contra a corrupção, de bons modos de governação, contra o mal daquilo que é a sociedade. Qual é a tua fonte de inspiração e motivacional para uma mulher como tu assumir essa posição? É uma pergunta muito complexa e difícil, porque na verdade a minha força motivacional é a ideia que eu tenho de que nós podemos viver num país melhor, de que Moçambique pode ser um país de justiça social, um país onde temos cidadãos comprometidos com o seu próprio país. Esses cidadãos comprometidos não são só os governados, mas são também os governantes, porque são estes cidadãos que se predispõem a fazer, a oferecer o seu tempo, o seu espaço para gerir a coisa pública, para gerir o interesse público, para gerir o país. Então, esta ideia que eu tenho de que Moçambique poderia já estar nos altos patamares do progresso faz-me dar a voz e insistir que nós podemos fazer as coisas certas e chegarmos lá onde nós desejamos. Eu sonho um pouco em ver os meus filhos a estudar em boas escolas, vejo os meus filhos a viverem numa cidade organizada, numa cidade limpa, a não terem de ir viver num outro país à procura de um ambiente bom para viver, mas encontrarem um ambiente bom para viver no seu país e se tiverem que sair, o fazerem por lazer, apenas por turismo, porque querem conhecer outros lugares, não porque estão a fugir de uma vida degradante. Então, é isto que me dá alguma força. Agora, a inspiração vem justamente dos outros que lutaram em algum momento para que nós fôssemos livres hoje. E acho que seria deslealdade da minha parte, penso que é até certa deslealdade por parte de nós cidadãos, não lutarmos para manter esse legado que nos foi dado gratuitamente. Aquelas pessoas no passado abriram mão da sua juventude, abriram mão da convivência com a sua família. Está a falar dos combatentes?
das pessoas que foram à luta, que são anônimos, outros são muito conhecidos, outros são mais notáveis que outros, mas são muitos que deram a vida, não só em Moçambique, mas também no mundo, que se juntaram a Moçambique. Portanto, todos aqueles que lutaram e combateram pela libertação do homem, pela independência dos indivíduos moçambicanos, africanos na globalidade e do homem como ser humano na generalidade, lembrando que há um contexto histórico também que vimos que os homens colonizavam outros homens na base da raça, então houve essa luta toda, então nós não podemos permitir que o legado deles, a ideia de independência, a ideia de bem-estar, que foi ela que guiou um pouco estas lutas, seja perdida hoje. Então nós podemos fazer coisas extraordinárias, transformar o nosso país num lugar bonito, num lugar bom, num lugar onde as pessoas brilham de tanto viverem bem. Portanto, é isto que eu almejo. Se me perguntassem qual é o meu sonho é justamente esse. Consideras isso um exercício do seu papel de cidadã, um exercício da cidadania como moçambicana? A sua inspiração insere-se exatamente no papel que cada um deve exercer para garantir aquilo que são os seus sonhos de futuro. Exatamente. E eu acho que todos os cidadãos deveriam estar a agir de igual modo. Não acredito que haja alguém que se sinta feliz a viver num ambiente em que não tem água, por exemplo. Não acredito que haja um indivíduo que se sinta feliz a ter na sua família, estar rodeado na sua família de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Portanto, qualquer cidadão consciente estaria numa luta como esta, estaria a engajar-se, a contribuir, porque não é só reivindicar, mas é também fazer alguma coisa em prol destas pessoas. Se tem, por exemplo, alguma formação em pedagogia, por exemplo, no lugar de só dar aulas para cumprir aquele calendário profissional das 8 horas, etc., poderia fazer bem para criar novos cidadãos conscientes, professores que vão educar e ensinar outras pessoas, não só as matérias curriculares, mas ensinar também estas pessoas a voarem, a inovarem, porque os nossos países, o nosso país em particular, precisa de inovadores, não precisa de decoradores de matérias, precisa de pessoas que criam. Quando nós ouvimos que há um nigeriano que conseguiu perceber a origem ou como é que se chegou ao raciocínio de uma fórmula que o Einstein e outros desenvolveram, demonstra claramente que o nível de ensino encoraja as pessoas a irem para além de decorar aquelas teorias, mas explorar elas ainda mais e criar novas teorias que melhor se ajustem à realidade. Portanto, acho que cidadãos conscientes, eu não acho que eu esteja a fazer algo extraordinário, muito pelo contrário, até acho que estou a fazer muito pouco, porque infelizmente não sou de uma formação que me permita fazer muito mais. Eu gostaria de ter sido uma boa aluna física, química, para poder extrapolar os meus limites, e ando até a pensar que se calhar deveríamos pensar num projeto que incentiva as meninas a gostarem da matemática. A matemática não pode ser um bicho de 7 cabeças. Para mim foi um bicho de 7 cabeças desde o início, porque não tive muitos bons professores de matemática que me ajudaram a abrir a cabeça e perceber que a matemática afinal é conhecer os segredos. Então penso que o professor, quando eu falo de cidadão, um professor pode ser um bom cidadão, um médico que não só está lá a fazer prescrições para responder a uma indústria farmacêutica, mas que está a fazer prescrições para curar os indivíduos, é um bom cidadão. Portanto, cada um no seu setor pode fazer sem ter de fazer barulho, como a Fátima, que infelizmente pela sua profissão... Eu não considero barulho as opiniões da Fátima. Mas Fátima, recuando um pouco, falou de um aspecto essencial aqui, que é a formação e provavelmente até a vocação. Muita gente conhece esta Fátima, como muito bem disse, barulhenta, zangada sempre, que se exalta sempre, que está sempre com uma opinião contra as coisas mal feitas, mas não conhecemos a Fátima, propriamente Fátima. Quem é Fátima? Que formação acadêmica tem? E de onde é que vem Fátima? Eu até ia mais além. O que é Membir?
Bom, Fátima é uma jovem moçambicana, nasci, cresci em Maputo, vivi toda a minha vida também em Maputo, mas tive a oportunidade de conhecer quase todo o país no exercício da minha profissão, portanto das minhas funções enquanto jornalista, fazer algumas coberturas em algumas províncias. Eu sou formada em jornalismo, fiz parte do primeiro grupo de licenciados em jornalismo em Moçambique, da Universidade Eduardo Mondlane, e depois fui trabalhar como jornalista e passei por alguns órgãos de comunicação social, inclusive também tenho algumas colaborações com algumas revistas nacionais e também tenho algumas colaborações ao nível internacional. Então, se quisermos falar da sua profissão, é jornalista? Eu sou jornalista de profissão. Pronto. Isto é sobreveniente da acumulação de muita experiência, de sobrevivência em várias situações que lhe deixaram revoltada, das oportunidades que teve de acesso à informação como jornalista, de acesso a certos procedimentos, digamos, daquilo que é a governação, do conhecimento que tem daquilo que deve ser a boa governação, e acabou, entre aspas, se revoltando e decidir, digamos, se tornar uma ativista. Na verdade, porque sempre achei que o jornalismo que se faz em Moçambique não é um jornalismo interventivo. Temos alguns expoentes bastante inspiradores do jornalismo investigativo, de um jornalismo interventivo, mas na generalidade não há um jornalismo interventivo como o que nós vemos numa BBC, numa CNN, assim numa na Média SABC. Mais TV. Pois... E o ponto não é porque nós não temos bons jornalistas, não. O ponto é que nós temos um contexto que não é favorável para um jornalismo dessa natureza. E não são todas as pessoas, não são todos os jornalistas que são corajosos, como os poucos que existem. Então, em algum momento, no meu percurso profissional, eu percebi que a forma como eu fazia o jornalismo, se calhar pelo espaço onde eu exerci o jornalismo, não era suficiente para eu dar a minha contribuição. E que eu precisava falar mais, não só ouvir e reportar o que os outros dizem, mas era preciso eu também dizer o que eu penso sobre a forma como os processos são conduzidos, como é que a governação é feita no nosso país, e surgiu uma oportunidade de efetivamente fazer esse trabalho como pesquisadora numa área que é uma área nova, que é a área da indústria extrativa, ao qual servi durante 6 anos, aonde me especializei, e isso permitiu-me ter acesso a uma realidade muito mais profunda. Esteve ligada em que instituição para desempenhar essa função? No Centro de Integridade Pública. Falando do Centro de Integridade Pública, já agora, um bocadinho mais deselegante, fazer-lhe a pergunta. A Fátima é uma pessoa com muitos seguidores. É admirada por muita gente. Eu também admiro a Fátima. Obrigada. Por isso convidei-os para o Mais Negócios. Muito obrigada. Houve muito barulho no momento da sua saída e nunca ninguém nos explicou. Eu pessoalmente tenho uma ideia vaga, porque falei contigo. O que aconteceu efetivamente no CIP para decidires sair do CIP? Bom, na verdade eu não decidi sair do CIP, foi um processo conturbado, houve um mal-entendido. Eu resumo assim, que houve um mal-entendido que resultou numa série de episódios que resultou, essa série de episódios resultou, portanto, na minha expulsão na organização. Mas antes de resvalarmos para a expulsão, nós já estávamos a negociar uma saída, só que essa negociação não foi uma negociação boa, portanto não tivemos acordo em relação a isso, então optou-se pela expulsão e depois o processo foi ao tribunal e teve o desfecho que teve. Qual e é acho que não convém a mim. Não foi divulgado? Bom, na verdade não convém muito a mim explicar sobre isso, porque na altura nem fui eu que levantei o assunto. Já houve despacho, já houve desfecho, como diz muito bem. Sim, mas eu acho que esse é um assunto que... É muito pessoal. Exatamente, não acho que é um assunto bom para falar, até porque já estou bem resolvida em relação a ele. Na verdade achei que foi, apesar da forma como aconteceu, há sempre um prazo nas instituições. A gente não tem
que ficar nas instituições por resto da nossa vida. Exatamente. Então, em algum momento eu própria já sentia que deveria ter parado, mas se calhar achei que ainda havia muito por fazer. Ainda muito por fazer, continuo a fazer, usando os meus... Às vezes o brilho incomoda os vizinhos. Pode ser que sim, não gostaria de entrar para esse nível, mas o ponto é que eu sentia que ainda havia muito trabalho por fazer e que o lugar certo para fazer esse trabalho era lá. Não, mas Fátima, se calhar eu deveria procurar um outro lugar e continuar a fazer no outro lugar e deixar espaço para despontarem novas lideranças. E na verdade, acho que é isso que nos deve orientar um pouco. Eu fico muito feliz quando vejo hoje que há pessoas que se estão a transformar em grandes pesquisadores, especialistas nessa área da indústria extrativa e que estão se a transformar também em grandes ativistas, algumas dessas pessoas inspiradas no trabalho que eu fiz. Eu penso que isso é um avanço, e é um resultado muito bom. Eu estava a lhe dar esta oportunidade para falar sobre este assunto, apenas digamos, me inspirando no que eu disse no início, que tem gente que admira muito a Fátima e que não ficava bem essas pessoas pensarem e situarem-se apenas naquilo que foi divulgado da expulsão, sem ter a oportunidade de ouvir a Fátima a dizer pessoalmente, digamos, o que aconteceu. Pois, provavelmente, a palavra expulsão é muito pesada. Não coaduna, digamos, com o papel de uma ativista que defende de uma forma acérrima os bons modos, as boas práticas, a boa governação, a luta contra a corrupção. Depois aparecer a dizer que a Fátima foi expulsa. Como é que a Fátima foi expulsa? Se ela é que nos ensina como que nós nos devemos comportar. Até o governo está por cima. Então, era apenas por essa razão que eu estava aqui a fazer essa pergunta. Eu acho que é legítima a colocação, a pergunta. Não é o primeiro, não é o último. O ponto é que eu só não queria dar mais... Não gosto de falar do assunto, que é para não dar a ele a força que não tem. Exatamente, mas é verdade que o termo expulsão é bastante pesado, mas a expulsão para mim não me assusta. Eu já vi grandes ativistas serem expulsos das organizações onde estavam, por várias razões, não porque tenham cometido alguma irregularidade. Acontece, às vezes, já há questões ideológicas que não combinam, às vezes há um momento em que as pessoas já não se identificam umas com as outras, então surgem conflitos e que às vezes esses conflitos não são bem geridos e muitas vezes resvala numa expulsão. Uma solução dessa natureza. Não são pessoas que detêm poder propriamente. Eu tenho o poder que eu tenho, que é o meu poder natural de influenciar as pessoas, mas nas instituições, na instituição onde eu estava, eu não tinha poder, portanto eu não poderia ter pedido demissão no momento em que eu achava que devia tê-lo feito, mas por alguma razão não o fiz. Se tenho arrependimento em relação a isso, claro que tenho, porque ninguém espera sair da forma como saí, mas eu estou satisfeita porque eu sei que eu não cometi nenhum crime, como se disse, estou satisfeita porque eu fiz e cumpri com zelo nos anos que estive lá, eu fiz o meu trabalho com zelo e não me arrependo de nenhum momento, em nenhum momento de tudo que eu fiz, e sequer me arrependo dos riscos que eu corri em defesa dos interesses da organização, que na verdade são interesses da sociedade. Portanto, eu faria tudo de novo. Falando em risco, já agora, Fátima, o que faz uma mulher jovem, dona de casa, decidir em abraçar uma atividade ou uma ação desta natureza que inclusive pode eventualmente até correr em certos riscos, digamos, inerentes à própria atividade, sem querer chamar aqui os que gostam ou não gostam do que a Fátima diz, mas o que faz uma mulher, que geralmente a mulher moçambicana é a parte mais sensível, é a parte que mais deixa para os homens fazerem, e tu decides abraçar uma atividade dessas e sabendo que não sabe o que lhe vai acontecer depois do que acaba de dizer lá fora. O que faz uma mulher se transformar numa juíza, por exemplo? Uma juíza vai julgar situações de crime, situações de irregularidade, e às vezes vai lidar com casos bastante conflituosos, com casos que lidam com
criminosos cadastrados perigosíssimos, e ainda assim ela sai de casa e todos os dias vai ao tribunal para tratar desses casos. Mas ela acredita na segurança do Estado. Ela acredita na justiça, porque aquelas pessoas precisam de ser sancionadas pelos atos que perpetraram, mas também precisam de ser corrigidas para retornarem à sociedade. O que faz de mim fazer o que eu faço é que eu acredito que a minha voz pode chegar aos ouvidos daquelas pessoas que não compreendem as nuances da governação, que acham que tudo que nos é dado ou disponibilizado, as escolas, a saúde, as estradas, as infraestruturas, são uma oferta. Não são, nós pagamos por eles, pagamos impostos, quando pagamos água, quando pagamos o imposto em si, quando compramos um produto, pagamos o IVA, nós estamos a assistir ao Estado, estamos a contribuir social, exatamente, e o Estado. Nós e esse contrato, e você tem que prover. Sim. Então, esse contrato tem de ser cumprido, e alguém tem de garantir que esse contrato é cumprido. Temos instituições que deveriam fazê-lo, mas infelizmente não estamos num estado ideal, onde as coisas funcionam naquela naturalidade que deveriam funcionar, conforme as teorias sobre o Estado. Infelizmente, temos um Estado onde há pessoas que têm interesses, e um Estado que tem muitas dificuldades, e às vezes é difícil fazer as priorizações sobre essas necessidades que o Estado tem. Então, às vezes tem que haver cidadãos que entram também na discussão, na disputa, para dizer que, olha, a prioridade é esta, prestem mais atenção para isto, até porque o artigo 73 da própria Constituição da República já garante aos cidadãos esse poder e o dever de participar na vida do país. E muitas vezes nós achamos que quem detém o poder político são os políticos. Não, nós o que fazemos é alienar o nosso poder político e repassar para os políticos para eles fazerem a gestão da coisa pública. Mas quem detém o poder e o exerce somos nós, o exercemos através da votação. Exato. Escolhendo essas pessoas, outras vezes nos predispondo nós próprios para governar e também participando. Eu acho que por isso eu disse, eu não faço nada de extraordinário, estou simplesmente a cumprir com uma prerrogativa que o artigo 73 da Constituição da República, que é o meu artigo favorito, me oferece, que é participar, exercer o poder político. Portanto, é isso que eu faço. Exercer o seu poder e a sua atividade de cidadania. Exatamente. Cidadania. E não posso ter medo de exercê-lo, porque o Estado, da mesma forma que tem de proteger ao juiz, porque está a fazer o seu trabalho, tem de me proteger também, porque eu estou a coberto da Constituição da República. Fátima, nesta tua atividade, que acaba de tratá-la como uma atividade, de certa forma, constrangedora, meio perigosa, eu vou chamar, que não devia ser, no âmbito do que acaba de dizer. Alguma vez já sentiu que abraçou uma causa, que acha que a sociedade moçambicana está a ser injustiçada, investiu tempo, digamos, e espaços de antena a defendê-la e a lutar contra ela, e no fim percebeu que a sua contribuição não valeu em nada? Bom, vou lhe dar a segunda pergunta no mesmo tempo. Já também viu uma situação em que o seu trabalho, nesse sentido, valeu a pena e por isso aconteceu esta decisão contrária àquela com a qual você estava a lutar contra? Sim, já há vários episódios. As duas situações. Sim, há vários episódios que eu fico bastante feliz. Eu tenho a humildade de não reivindicar para mim só o resultado, portanto, alcançado, mas que há de ter havido alguma contribuição nesses termos. Eu me recordo que, enquanto pesquisadora na área da indústria extrativa, em 2014 houve revisão da lei de Minas e da lei de petróleos. Eu me revejo naquela lei porque eu tive a oportunidade de contribuir para aquela lei. Uma das grandes questões que nós tínhamos na altura era a discussão sobre a publicação dos contratos. A ideia que se tem é de que os contratos são um documento sigiloso porque tem elementos sensíveis que podem afetar o negócio das empresas. E o que
tentei mostrar aos parlamentares, em conversas com o governo na altura, e não só eu, mas os outros colegas que estivemos a trabalhar no assunto, foi de que não, os contratos, eles próprios, não têm nada de confidencial. Onde há confidencialidade, são outros documentos correlacionados, como por exemplo... Exatamente, eles são genéricos. Dizer que é uma informação sensível, o regime fiscal que se aplica, não faz sentido. Dizer que é uma lei anterior. Exatamente, onde se estabelece exatamente, a menos que estivéssemos a esconder que nós estamos a oferecer isenções ou benefícios fiscais para além da lei. Então, e mais, outro argumento que eu considero forte para a transparência dos contratos é a ideia de que, se os recursos pertencem aos cidadãos, os contratos que são assinados com as empresas são em representação dos cidadãos, logo os contratos não podem ser escondidos dos... Exatamente, então estamos a esconder os contratos de quem? Se mesmo ao nível do mercado internacional nós vemos que existem sites especializados que vendem contratos. Portanto, se eu quero saber o que é que a empresa Mídia Mais qual é o tipo de contrato que a Mídia Mais tem com o Ministério, por exemplo, que eu tenho interesse nesse mesmo Ministério, eu compro o contrato da Mídia Mais. Então, eu não estou protegido em relação aos meus concorrentes, mas estamos a proteger a empresa em relação aos cidadãos, que são primeiro, os proprietários do recurso e os beneficiários do recurso. Então, eu sempre achei isso um argumento que não faz, um argumento falacioso que não faz sentido. Portanto, é um resultado positivíssimo. Eu acho que a Assembleia da República, que aprovou aquela lei, fez um excelentíssimo trabalho. Claro que cometeu um erro que eu considero um erro de palmatória, que foi criar uma entidade que se chama Autoridade da Indústria Extrativa e deixar que o governo decida o que é que essa entidade vai fazer, como é que ela vai funcionar. É como se tivesse dado um cheque em branco ao governo para legislar. Isso é gravíssimo. Mas quem é que devia fazer esse papel? O próprio parlamento. Não, o próprio parlamento poderia dizer que criamos a alta autoridade como uma entidade reguladora independente, por exemplo. Tem iniciativa de lei para a criação dessa autoridade, não é o governo? O próprio parlamento, eminentemente e constitucionalmente, é o órgão legislativo. Então, sim, ele podia analisar. Sim, mas o papel do parlamento numa situação dessas, em que o governo é uma parte interessada no negócio dos recursos, não pode ser ele próprio a regular em seu benefício, tem de estar a regular em cima de um comando que vem de um ente que o fiscaliza, e nesse caso é a Assembleia da República. Portanto, a Assembleia, o que deveria ter feito é dizer: nós criamos a Alta Autoridade da Indústria Extrativa, que é um órgão regulador do setor extrativo, e cabe ao governo garantir o funcionamento, que seria já criar o estatuto orgânico, essas coisas, mas dentro de um parâmetro legal estabelecido. Fátima, nós podemos discutir isso de uma forma muito, digamos, interminável. A iniciativa, na minha opinião pessoal, que estamos aqui numa conversa descontraída, que não temos aqui, ninguém tem livros na mão para consultar, os institutos reguladores, nomeadamente o instituto, digamos, o INCM, regula as telecomunicações. Tem outro instituto que regula a energia, tem outro instituto que regula as águas, tem mais um que regula as minas, depois tem este que regula a indústria de petróleo. Estão todos esses institutos criados por iniciativa de lei do governo, que é aprovada pelo governo, pelo Parlamento, pela Assembleia da República. A Assembleia da República tem, esse momento, o espaço de dizer que este artigo não convém porque vocês estão a se dar plenos poderes. Este artigo deve ser alterado por esta razão. Aquele artigo comply, esse não comply. É esse momento, mas não acha que estaríamos, digamos, a colocar uma situação, digamos, fora do próprio exercício do poder legislativo da Assembleia, criar leis? Eles criam leis quando aprovam, mas não são eles que têm a iniciativa legislativa, eles têm iniciativa de aprovação, não é assim? Não, eles têm iniciativa de lei. Pode haver uma lei que parte da Assembleia da República, sim, mas para isso acontecer, muitas vezes não acontece porque temos ali o problema do consenso das bancadas, então fica complicado. Mas o que aconteceu é que realmente o governo é que submeteu a proposta de revisão da lei de minas e da lei de petróleos, e o parlamento não fez o trabalho apenas, e eu aí saúdo o excelente trabalho que aquela Assembleia da
República fez. Não se cingiu apenas a aprovar os termos ou discutir os termos que tinham sido submetidos pelo governo à Assembleia. Fez mais, foi introduzir elementos que considerou importantes para uma melhor gestão dos recursos. Por exemplo, a Assembleia da República fez um brilhante trabalho ao dizer que o governo, antes de fechar o contrato com as empresas, tem de ir comunicar às comunidades das zonas onde esses projetos vão ser implantados, que é um projeto que há de vir. Esse projeto é de exploração do recurso A, B, C e D, vai ter o benefício X, Y, Z, e as pessoas, antes do investidor chegar, eles já sabem, e sabem por via do seu Estado. Isso resolve o quê? Resolve um conflito que vinha existindo, em que as empresas saíam de Maputo, iam para o distrito, chegavam lá e diziam: vamos sair amanhã porque o governo nos deu o contrato. Fátima, então o Parlamento ajudou-nos já a resolver. Contigo é um problema que não tem limite. Sou apaixonada pelo setor. Vamos agora, digamos, beber um copo de água e vamos ao intervalo e voltamos já. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada. Vamos ao intervalo, até já. No mercado financeiro, com referência ao dia 29 de julho, o Banco de Moçambique estabelece taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano cotado a 70,78, o rand a 4,3, o renminbi, a moeda chinesa, a 10,12, a libra esterlina a 91,79 e o euro a 83,14. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25% respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate está estabelecida em 16,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista continua negativa em cerca de 4,2% abaixo do zero. Quanto ao índice geral de preços ao consumidor, o país registrou, em junho de 2020, uma inflação mensal de menos 0,55%. A variação acumulada situou-se em 0,58% e a variação homóloga em 2,81%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 2,81%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios, aqui, onde se fala de tudo, mais negócios. Seja bem-vindo à segunda parte do Mais Negócios. A nossa conversa hoje é com Fátima Mimbire, ativista social que dispensa detalhes de apresentação. Fátima, este papel de ativista social, de defender o anónimo, de defender aquele que não sabe que a Fátima acorda todos os dias para ir lhe defender, para ir ver o que o governo está a fazer de bom ou de mal e assumir a posição, como se diz na gíria da mulher moçambicana, amarrar a capulana, o mais duro, para não cair, a correr e a defender esse cidadão. Existe em Moçambique um formato de como remunerar esse tipo de pessoas. Quem é que paga a Fátima para todos os dias ir à rua correr para defender o anónimo? Bom, eu acho que essa questão tem que ser analisada em duas dimensões. Pode ser. Tem as organizações da sociedade civil, que elas têm um orçamento que está previsto e tem uma série de atividades no seu plano estratégico. E eu até queria aproveitar aqui a oportunidade para dizer que o plano estratégico das organizações é pensado pelas organizações, não é imposto pelo doador como as pessoas pensam. As pessoas sentam qual é o nosso objetivo enquanto organização. Nós promovemos a boa governação, o combate à corrupção. Nos próximos 5 anos, o que nós achamos que pode ser a tendência em termos de governação? Quais são os nós de estrangulamento? Como é que nós trazemos e tratamos este assunto? É assim como se pensa, se desenham os planos estratégicos. Portanto, não é nada que o doador vem e diz: não, você a partir da manhã tem que escrever sobre isto. Não, as pessoas pensam. Portanto, sim, eu tenho orgulho. Só financia aqueles programas que estão alinhados com a agenda dele. Exatamente. Então, por isso, estamos aqui conscientes que quem apoia as organizações da sociedade civil
são as agendas que não são dessas associações. É o mesmo que acontece em relação ao governo. Nós temos, por exemplo, parceiros que apoiam a anticorrupção apenas. Sim. Temos parceiros que apoiam a justiça, temos parceiros que apoiam o setor de saúde, o setor de educação, e existem até grupos especializados dos doadores para dialogar com o governo em relação a estas várias áreas que eles têm interesse. Portanto, eu não acho que seja correto, muitas vezes, já esta ideia de, não, eles estão a seguir uma agenda do doador. Não, o doador vai à organização, sabe que essa organização trabalha com anticorrupção, e na anticorrupção nem é tudo. Às vezes não é tudo, às vezes é só a parte institucional. Noutros casos é ver a questão da justiça, como é que ela se aplica em relação a estes casos. Então, o doador vai, olha o que eu vou financiar, e há ali um fundo comum que geralmente quer para financiar as coisas, olhando para cada setor, e é assim como funciona. Então, as organizações da sociedade civil têm lá pesquisadores, têm lá oficiais, têm lá um pessoal que faz esse trabalho e é remunerado por esse trabalho. Portanto, essa é uma via. Existe uma outra via. Eu fui durante vários anos na minha vida, quando eu era muito mais nova. As pessoas pensam que eu sou ativista agora. Não, eu sou ativista desde muito nova. Eu trabalhei quando eu estava no ensino pré-universitário. Eu fui ativista mobilizadora de dadores de sangue para o Banco Central, para o Banco de Sangue do Hospital Central, na altura, que era dirigido pelo Dr. Sam Good. E éramos um grupo de 30 jovens, 10 da Jusina, 10 da Manhanga e 10 do Lhanguene, e durante o período letivo, nós sim, eu venho da Manhanga, e nós íamos ter com os nossos colegas, mobilizá-los a tornarem-se dadores de sangue. Eu tornei-me dadora de sangue, e depois mantenho, não com muita regularidade, porque tenho alguns problemas de anemia, então há momentos que tenho estou com níveis muito baixos, sim. E depois tem, no período das férias, nós íamos promover espetáculos nos bairros, a mobilizar jovens para trazer dadores de sangue para o hospital, para salvar vidas de pessoas que eu não conheço. E olha que meu pai, em 2017, antes de falecer, ele precisou de uma doação de sangue, e ele, como estava a ser assistido numa clínica, tivemos nós que doar sangue para ele, mas ele podia ter beneficiado daquele sangue que na altura eu fui mobilizando. Portanto, isto para dizer que o trabalho do ativismo não é um trabalho, embora hoje as pessoas, porque eu costumo dizer até que é uma forma de tu ganhares dinheiro com aquilo que tu gostas de fazer. Exato. No fundo é isso. Então, há esses casos em que são remunerados como pessoas que trabalham nas organizações, mas há outros casos em que as pessoas o fazem voluntariamente, por uma questão mesmo de não preciso ser paga para fazer isso, eu continuo a fazer hoje a título individual. Os meus posts no Facebook, as minhas interpelações não têm nenhuma conexão com nenhuma instituição. Tenho o meu emprego, onde eu faço o meu trabalho no dia a dia, mas quando eu saio do meu emprego, eu sou Fátima Mimbiri, cidadã moçambicana, que se houver um caso de corrupção, eu vou levantar a voz, vou gritar, vou reclamar, se for necessário mobilizar as pessoas para uma manifestação, vou fazer sem ter de ser paga por isso. Portanto, são duas dimensões, e penso que são dimensões que não têm de ser desvalorizadas de forma nenhuma. Todos eles estão a exercer o seu papel, o seu contributo para a sociedade, que é importante. Lembrando que nos casos em que as pessoas são remuneradas, elas estão também a exercer um pouco das suas próprias competências profissionais. Nós temos economistas, por exemplo, a fazerem análises sobre contratos do setor extrativo. Significa que tudo aquilo que estudou lá na Faculdade de Economia está a aplicar ali e tem de ser pago. E muitas vezes há consultores, há instituições, o próprio governo faz uso daquele trabalho. Exatamente, é uma espécie de consultoria gratuita. Então, é gratuita porque sai das organizações para o público sem ser paga. Portanto, o público não paga, o governo não paga, os doadores não pagam, mas ela é resultado de um trabalho do indivíduo que foi pago para o fazer. Portanto, hoje até chama-se do quarto setor, a sociedade civil é chamada do quarto setor. Então, eu penso que é por aí que se tem de olhar. Quem paga é o plano estratégico das organizações, que o financiador portanto, coloca recursos nele por identificar como sendo útil aquele programa. Existem, por exemplo, instituições que fazem a fiscalização das eleições, por exemplo. Há doadores que só estão virados para questões de democracia e eleições e colocam recursos ali. E os especialistas que estão lá a trabalhar, que são politicólogos, que são especialistas em estatísticas para estudar os dados eleitorais, etc., são pagos pelo trabalho que exercem nas instituições,
mas o governo, a sociedade tem acesso àquele manancial de conhecimento de forma gratuita. Então tem aqui estes dois lados. Fátima, vamos sair dos problemas. Vamos sair dos problemas porque acho que é a parte que mais te anima, mas as pessoas têm que saber que a Fátima não só dedica-se a resolver problemas ou a defender Agora vamos falar da parte social, a parte mais... Estamos num ano atípico, num ano que morremos sem parar de viver. Com esta pandemia da Covid-19, do vírus, do coronavírus, como mãe, como mulher moçambicana, o que tem a dizer, o que tem a aconselhar à sociedade em termos desta nova, como dizia o Presidente da República, essa nova normalidade que nós temos que afrontar? Sem dúvidas, é uma nova normalidade. Nós teremos de nos acostumar a viver com o corona. Eu costumo até em brincadeira dizer, se calhar agora para as pessoas viajarem para outros países, um dos requisitos há de começar a ser um exame de Covid e 14 dias de quarentena para ter certeza que esta pessoa não tem a Covid e poder viajar. Mas é uma situação que teremos que conviver com ela, porque é uma realidade que surgiu, nem os cientistas ainda têm respostas acabadas, ainda está a ser estudado e por causa disso demanda de nós ou suscita de nós algum cuidado. Exato. Mas um cuidado sem alarmismos, um cuidado sem excessos, porque há casos em que há excessos, sem dúvidas, mas e também há casos em que há negligência total. E os casos de negligência nós vimos resultaram no agravamento do número de casos. Então é preciso ter medidas ponderadas. Lembrar que nesta fase em que há muita incerteza, eu tenho um evento que tem de se realizar em novembro. Estou em julho agora, mas eu não tenho certeza se eu mantenho o evento para novembro ou não, porque eu não sei o que é que vai acontecer em novembro, porque o que se diz da informação oficial é que ainda vamos ter picos, se calhar são vários picos que vamos ter dos casos. Então é uma situação que nos deixa com alguma incerteza. O que eu acho que é importante é que as autoridades têm de gerir a situação, saber gerir a informação no sentido de dar a informação correta e adequada às pessoas, continuar a divulgar a informação sobre a prevenção. Continuo a ver que muita gente está a descurar esta parte da prevenção. É salutar que muitas instituições colocaram, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara para entrar num espaço sem impedir que as pessoas entrem nesses espaços. Já imaginou se os supermercados tivessem que ficar? Haveríamos estar com situações de assambarcamento, como aconteceu no início, as pessoas foram tirar quase todos os produtos dos supermercados, foram comprar quase todos álcool gel, porque achavam que os mercados iriam fechar. Então, permitir que as pessoas possam continuar a viver, mas dentro de um conjunto de regras que devem ser cumpridas, e temos que compreender que o cumprimento das regras não é uma questão de mero capricho, é uma questão também de amor para com o próximo. Porque eu não sei se eu sou portadora do corona ou não. Porque eu posso ser portadora do corona, mas ser assintomática. Então eu penso que a responsabilidade é chamada aqui à razão. Uma questão que eu acho, uma responsabilidade maior que eu acho que é chamada aqui é dos pais encarregados de educação em relação aos seus filhos. Há uma discussão que está a decorrer na sociedade se reabrimos ou não o ano letivo às escolas. Temos de reabrir sem dúvidas para termos aulas presenciais, mas não é agora. Não é agora num contexto em que a maior parte das pessoas ainda não tem máscaras. Não é agora numa altura em que as escolas ainda não têm água, não têm sabão para disponibilizar as pessoas. Até alguns professores sobre não têm máscaras, de certa forma. O governo tomou uma decisão em reabilitar cerca de 600 e algumas escolas, digamos, no centro do país, de forma a garantir água e saneamento. E só depois de ter certeza que isso foi feito, digamos, abrir as escolas. Que comentário tem a fazer olhando para aquilo que é a capacidade, digamos, financeira do nosso país em reabilitar 600
escolas? Eu acho que são poucas 600 escolas, porque nós temos muito mais escolas e se nós estamos a dizer que as escolas têm de reabrir, se calhar o que se está a fazer com essas 600 é priorizar as escolas secundárias, Exato. que é para garantir que os alunos do ensino secundário possam retornar às escolas. É bom que retornem, porque eles têm até são maiores de idade em relação às crianças. Onde está a crise? É no ensino secundário ou no ensino primário? A crise, para mim, primeiro, há uma incongruência de reabrirmos a escola no ensino secundário quando as universidades estão fechadas. Para onde é que irão? As universidades deveriam estar abertas primeiro do ponto de vista de hierarquia. Comecemos pelas universidades, porque nas universidades temos pessoas maiores de idade que são responsáveis, que são capazes de melhor gerir as questões de higiene. Na escola secundária, quando falamos da 11ª, 12ª classe, nos dias de hoje nós encontramos crianças com 17 anos, 16 anos, estão na 11ª classe. Com 16 anos, esta criança é suficientemente responsável para cuidar de si, não se juntar aos colegas, não ter brincadeiras que não a coloquem em risco. É esta reflexão que temos que fazer. Acho que há um trabalho que agora que está essas aulas de telescola, etc., acho que poderíamos massificar a informação, fazer alguns vídeos para explicar às pessoas sobre os riscos de comportamento. Se nós fizermos isso, e eu fui também, não mencionei, ativista do grupo Geração Bis fora da escola, e nós trabalhávamos com jovens da nossa idade, adolescentes da nossa idade, para se prevenirem em relação às doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes precoces. Fazíamos vídeos, eu até fui parte de uma fotonovela na altura. Então podemos produzir este tipo de informação exatamente para as crianças, os adolescentes, os pré-jovens perceberem dos riscos que um determinado comportamento pode apresentar em relação à Covid. Portanto, temos que deixar de fazer uma comunicação geral, que é essa, temos 50 casos novos, etc., mas ir para uma comunicação mais focada. As crianças vão voltar à escola, porque têm de voltar à escola algum dia, não vamos parar, temos de voltar à escola, mas temos de voltar à escola em segurança. Está a trazer um elemento interessante que é relacionado com a qualidade e a eficácia da comunicação. É tão, digamos, corrente vermos presidentes, primeira-dama, governadores das províncias, as esposas dos governadores a fazerem discursos, digamos, de sensibilização, digamos, de medidas de proteção contra a Covid-19. Essa mensagem que está sendo emitida é recebida por esta camada jovem que nós queremos que sejam a primeira a ganhar consciência, digamos, do perigo que corre quando voltar à escola? A informação ela é tratada de forma geral e pode não chegar a este grupo específico, e este grupo tem de ter uma comunicação direcionada a eles. Exato. Portanto, os spots publicitários próprios que vai compreender, não só através dos mecanismos, mas através da forma como se faz. Como é que eu me comunico com um jovem de 17 anos? Não vou me comunicar da forma que o Instituto Nacional de Saúde comunica naqueles briefings que fazia, naqueles comunicados de imprensa. É preciso pensar formas criativas até para captar a informação deles, porque o que eu percebo é que eles nem têm tanto interesse com esse assunto da Covid. Então, como despertar interesse por parte deles, dos jovens, dos adolescentes, para que eles internalizem o conteúdo e depois percebam qual é a mensagem que nós estamos a transmitir, que é uma mensagem de prevenção. Eles terão de voltar à escola, mas quais são os cuidados que têm de ter quando regressar à escola? Os estudantes na escola trocam tudo, trocam lanche, trocam as garrafas de água, vivem aos abraços, exatamente, porque a máscara do meu amigo é muito melhor que a minha e por aí fora. Então, a própria caneta, nós estamos a dizer que o problema está nas nossas mãos, pressupomos as máscaras, que é para evitar este contacto. Se eu vou pegar a caneta da minha colega porque eu esqueci a minha caneta em casa, tenho o risco de depois, a partir do toque daquela caneta, ir pegar qualquer coisa, por um descuido qualquer, vou lá mexer o olho e pronto. Então, é uma comunicação que tem que começar a ser pensada, direcionada ao grupo específico, tendo em conta o retorno às aulas.
E em relação ainda à reabilitação das escolas, como dizíamos, temos dúvida que o nosso Estado é um Estado sem recursos, mas tem de priorizar. Há um fundo que o FMI alocou para o Estado moçambicano, o governo continua a fazer as mobilizações que está a fazer, o governo tem um orçamento que obviamente já devia ter ido ao Parlamento para uma retificação, porque os pressupostos da aprovação do orçamento inicial mudaram drasticamente atualmente. Então há que reorientar as prioridades e a reabilitação das escolas para garantir que as casas de banho funcionem adequadamente, as torneiras, a provisão do sabão ou do sabonete, mas sobretudo para garantir que haja aquelas proteções para evitar o contacto entre os alunos. É aqui onde nós temos o maior nó de estrangulamento. A consciência do aluno sobre o seu comportamento. Isso, mas também os sistemas que o Estado tem que criar de bloqueio são crianças. Se a gente coloca uma criança ao ar livre, sentada assim como nós estamos, facilmente vai ali ao amigo e tal. Quando tu colocas aquelas barreiras que nós vimos, já reduz um pouco esta flexibilidade. Problema... Mas acha, Fátima, mesmo que é possível criar barreiras, é um desafio. No intervalo elas vão se tocar, sem dúvidas. Elas vão se tocar. Se abraçar nos intervalos, porque temos que perder tempo em criar barreiras entre carteiras através de vidros ou plásticos? É que nas nossas escolas, tirando as escolas privadas, as crianças sentam quase que apertadas numa carteira. Então nós temos um problema que é da lotação das salas de aula. Então, aqui nós não estamos, quando fazemos o investimento, o Estado quando faz investimento para garantir o retorno das crianças à escola, não é um investimento apenas no sentido de vamos pôr água em condições das casas de banho, mas é também como é que resolvemos o problema da eu vou chamar de superlotação das aulas, porque são aglomerados. Nós estamos a dizer que as pessoas, não podemos ter mais de 20 pessoas no mesmo espaço. Numa sala de aulas nós temos 50, 60, 70 pessoas, às vezes mais. E nas escolas do centro da cidade, não é? Nem precisamos ir à zona rural. Vamos aqui, ficamos aqui em abraços com o governo por essas medidas que está a tomar e que achamos que até são oportunas. E uma das medidas que o governo tomou agora foi, atribuir há empresas que vão fazer a reabilitação das escolas, como que chamam? Adjudicação direta. O que tem a dizer sobre esta situação? Bom, as adjudicações diretas deveriam ser uma exceção. É o caso? Até poderíamos dizer que neste caso poderia ser uma exceção. Poderia ser uma exceção. Onde é que começa a ser problema? É que as adjudicações diretas deixaram de ser uma exceção e começaram a ser uma prática. Se formos a verificar nos jornais, a maior parte dos concursos... Não vamos analisar o passado. Sim. Estou simplesmente a pedir uma opinião sua em relação a este fato concreto. Sim. Concreto relacionado com a reabilitação das mais de 600 escolas que o governo decidiu atribuir os concursos por adjudicação direta. Sim. Esse é um ponto, é que o passado ajuda-nos a perceber um pouco o presente. É que, infelizmente, nas crises, muita gente aproveita o momento como uma oportunidade para ganhar recursos para si próprios. Se nós fazemos adjudicações diretas, sem um mínimo de critério, por exemplo, existe uma forma de fazer concursos que não levam tempo. Se nós fazemos, por exemplo, o Estado poderia, tem o nome ou a lista das instituições que são flexíveis, que dão resposta rápida, etc. Poderia selecionar 3, 4 para cada província, ok? E pedir a eles que façam a apresentação de propostas. Provavelmente é esse procedimento que vai ser seguido. Parece que o governo tomou a decisão de que... Dizer que nós vamos dar à instituição A, estamos a escolher a instituição A, a instituição B, a instituição C, porque nós conhecemos... Parece que foi divulgado. É que não pode ser. Não pode ser. Divulgado. E a Covid não pode ser justificação para usar um critério desses, que pode ser por listas fechadas, grupos pré-selecionados. Eu penso que sim, tendo em conta o timing, a urgência que se tem para resolver o assunto, mas é preciso lembrar... ainda não podemos julgar o governo porque... Temos que esperar para ter mais detalhes, detalhes. Mas consta-nos da informação disponível que foram atribuídas competências aos Ministérios de Tutela
para criarem esses regulamentos. O ponto, provavelmente essa sua opinião vai ser acolhida. O importante nesta competência que foi dada aos ministérios é salvaguardar que o processo, ainda que seja por listas fechadas, seja transparente, em primeiro lugar. Sim. Segundo, que não seja uma fonte de rent seeking no sentido de que, como os estudos vários que foram feitos sobre o procurement público demonstram que muitas vezes são os funcionários das UGEAs que sabem que há estes processos, criam empresas eles próprios para poderem se atribuir a eles próprios os processos. Então aqui a fiscalização... Como se diz, Fátima, esse assunto não vem aqui. Não, mas é importante salvaguardar, salvaguardar estes elementos para podermos ter bons resultados. Eu, antes de mais, queria agradecer pelas suas contribuições. Como eu lhe disse inicialmente, nós não tínhamos tema, era para falarmos sobre a Fátima, sobre os desafios que a Fátima tem, sobre o trabalho que a Fátima desenvolve, que é um trabalho, digamos, socialmente muito bem aceito. É por isso que tem os seguidores que tem, é por isso que tem as pessoas que amam a Fátima. Eu também amo a Fátima. É uma mulher maravilhosa, como vocês estão aqui a ver. Mas Fátima, usando esta prerrogativa sua de ter muitos seguidores, provavelmente a sua opinião ou o seu conselho pode ser seguido por muita gente. Como mulher, como uma mobilizadora da sociedade, que conselho quer dar como sua última, digamos, intervenção neste momento sobre o comportamento que se deve seguir para esta nova, eu repito, para esta nova normalidade, principalmente para os jovens e digamos, também para os pais encarregados de educação, voltando a falar das escolas. Um último conselho seu. Lembrarmos que estamos perante uma doença que nós não conhecemos, nem os cientistas têm ainda uma resposta. Então a precaução é o melhor remédio neste momento em que se quer uma vacina. Então vamos evitar estar desnecessariamente em aglomerados. Há momentos que vamos precisar estar em aglomerados, precisamos de trabalhar. Nos nossos serviços somos mais de 5, 10 pessoas, temos de nos sujeitar, mas não nos esquecermos que a máscara não só representa uma forma de prevenção, mas é um gesto de amor e consideração para com o próximo. Então, se pudermos usar as nossas máscaras, e para aqueles que não têm uma máscara e que não podem ter uma máscara, penso que os que podem ajudar as pessoas a terem máscaras podem fazer campanhas, como um grupo de meninas que eu conheço, inclusive, que quando eclodiu a questão da Covid, se espalhou pelos mercados de vários bairros desta cidade de Maputo e também do município da Matola a distribuir máscaras. Portanto, quem puder... O município de Maputo também fez isso. Exatamente. E quem puder ajudar oferecendo máscaras àqueles que não podem comprar uma máscara ou não têm uma máscara, vamos oferecer, vamos nos doar uma capulana, oferecer uma capulana custa 200 meticais e de uma capulana podem sair se calhar umas 100, 200 máscaras. Estamos a dizer que são 100, 200 pessoas que vão ter a oportunidade de se proteger, entrar no chapa em segurança, poder ir à escola, ao serviço em segurança. Portanto, as medidas de proteção são para serem acauteladas. As crianças, quando dizem ficar em casa, vamos ouvir ficar em casa, aproveitar para ler um pouco um livrinho, aproveitar para aprender a cozinhar com a mamã, com a vovó, com o mano mais velho, aproveitar para fazer outras coisas dentro do ambiente de casa. A rua é boa, é verdade, mas dentro de casa nós estamos muito mais seguros. Eu digo isso sobretudo às crianças e pedir aos pais para que sejam mais vigilantes em relação aos seus filhos. O perigo para as crianças neste momento está na rua. Então, se elas puderem estar em casa, protegidas pela sua família, é a melhor coisa que pode acontecer. E os pais, quando saem, quando regressam, se lembrarem que têm que tomar os cuidados necessários. Lavar as mãos, lavar a cara antes de ir dar o beijinho às crianças, antes de se envolver no convívio familiar. Portanto, não temos outra solução senão sermos diligentes na prevenção em relação a essa doença, mas lembrando que não temos de ser alarmistas, não temos de achar que o mundo acabou porque há Covid. O mundo não acabou, se calhar é uma oportunidade que o mundo nos está a dar para criarmos novos valores, novas formas de ser na sociedade, novas formas de olharmos até para a natureza e o meio à nossa volta, a pressão imensa que nós fazíamos para o ambiente. Portanto, é uma oportunidade que nós temos de mostrarmos amor para com o próximo. As medidas de prevenção são uma forma de amor para com o próximo. É só assim que nós vamos conseguir conter a escalada dos casos de Covid.
Muito obrigado mais uma vez, Fátima. Pode parecer que estivemos, digamos, fora do alinhamento daquilo que é o Mais Negócios, mas os negócios são feitos na sociedade e os fazedores do comportamento da sociedade nos ajudam a perceber o que é que se passa nesta sociedade para podermos fazermos negócios. Este, digamos, Mais Negócios foi especial. Fomos buscar a opinião da sociedade civil, o que é que se passa neste mundo, o que é que nós podemos esperar no futuro e como é que nós podemos perspectivar os nossos negócios para o futuro. Fátima Membiri foi a nossa convidada de hoje, a qual muito agradecemos por ter aceito o nosso convite e voltamos na próxima quarta-feira, à mesma hora. Muito obrigado e boa noite.